Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais um dia, com mais uma Bíblia simplificada. Deus abençoe a sua vida e que essa palavra, esses vídeos, possam somar sobre a tua vida, que cada dia que a gente lança um vídeo, lança um material da palavra do Senhor, de uma forma simples e direta, possa acrescentar sobre a tua vida. Espero que você seja cada vez mais abençoado por essa palavra. Continue aí que a seguir nós vamos entrar nessa palavra abençoada a qual o Senhor nos deu nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Paz. Paz, meus irmãos. Dando continuidade aqui, nós ainda estamos no livro de Gênesis. Hoje nós vamos estar falando de Gênesis 37, nós vamos falar de José. José, um menino que teve sonhos, um menino que recebeu visão da parte de Deus e que isso trouxe algo dentro da sua casa. José, um rapaz que desde novo andava corretamente, trazia notícias ao seu pai daquilo que de verdade estava acontecendo. Nós lemos aqui Gênesis 37, a palavra do Senhor vai dizer assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ou seja, José já tinha a preferência do seu pai por ser o mais novo, por ser o filho da sua velhice. Por conta disso, José já se destacava no meio da sua casa. Não por culpa dele, mas pela preferência de seu pai. Às vezes nós achamos que Deus tem filhos preferidos. Não. A palavra do Senhor diz que Deus tem filhos dedicados. Nós temos que analisar quanto tempo você tem orado, quanto tempo você tem buscado, qual é a verdade que você tem vivido. Porque aqui nós vemos José sendo odiado porque seu pai o amava mais. Mas por que será que seu pai o amava mais? Só porque apenas era o filho da velhice? Mas porque também trazia notícias verdadeiras para o seu pai. Porque José andava na verdade. Se nós olharmos a continuidade dessa história, nós vamos ver que José teve visões, teve sonhos, a qual seus irmãos se inclinavam perante ele. Então seus irmãos passaram a odiar ainda mais José. E num certo ponto, tentaram matar, quiseram o matar, mas um de seus irmãos não permitiu e deixou dentro de uma cova. Logo após isso, nós vamos ver que José ele é vendido. José sendo vendido e feito como escravo, ele vai para a casa de Potifar e fica ali como escravo. Porém, Deus está com ele naquele lugar. Deus o favorece. Deus está ali dentro da casa de Potifar e Potifar, vendo que José era alguém diferente, confia toda a sua casa nas mãos de José. E por conta disso, Potifar começa a crescer e ser abençoado. Por quê? Porque Deus estava com José. José, mesmo sendo escravo, mesmo sendo vendido, não mudou o seu caráter. Continuou sendo aquele que ele sempre foi, vivendo debaixo da verdade. Uma certa situação, a mulher de Potifar vem de encontro a José, e não uma apenas, mas inúmeras vezes investe sobre José. Mas José inúmeras vezes recusa e deixa bem claro: o meu Senhor deixou toda a sua casa nas minhas mãos e na minha confiança, menos você, a esposa do meu Senhor. Nós vemos o caráter de José tendo uma oportunidade e não assim vivendo aquela oportunidade. Quem iria saber? Quem iria,
ficar sabendo daquela situação, se a própria mulher de Potifar estava ali naquela situação querendo. Muitas das vezes nós olhamos a situação e imaginamos quem vai saber. Às vezes é uma oportunidade dentro de um emprego, às vezes é uma situação dentro de casa, em todos os momentos. Quem vai saber? Deus sabe. Deus está vendo. A palavra do Senhor diz que nada passa oculto aos olhos de Deus. E tudo aquilo que nós cometemos em oculto, Deus trará e revelará em público. Nós não podemos contrariar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é verdadeira e ela vai se cumprir. José ele prossegue e ele foge. Porém, a mulher de Potifar, insatisfeita com a situação, ela grita e chama a guarda. Mandam José para o cárcere, José é preso. Mas olha que interessante, mesmo dentro do cárcere, José permaneceu sendo quem ele sempre foi. E ali ele recebeu o favor do chefe da prisão. José coordenava, José tinha acesso livre dentro da cadeia, porque ele tinha um caráter limpo. Ele não se corrompeu dentro das situações. Ele não se entregou dentro das situações. Dentro disso, Deus continua com ele. Deus, vendo o caráter de José, continua com ele. E, em uma certa ocasião, 2 empregados do faraó têm sonhos. José, assim, direcionado por Deus, traz a revelação de sonhos. E realmente aquilo que José interpreta e revela acontece. Porém, um dos servos do faraó que volta a trabalhar com o faraó esquece de José. Quantas das vezes nós também somos esquecidos por aqueles que nós favorecemos, por aqueles que Deus usou da nossa vida para trazer direcionamento, para trazer uma visão, para trazer direcionamento. Quantas vezes pessoas perdidas no caminho, Deus levanta da nossa vida, usa-nos para abençoar e direcionar essas pessoas, trazer a visão, trazer o entendimento. E mesmo assim elas se esquecem da gente. Mas eu quero te lembrar de algo, Deus nunca se esquece de nós. Porque no momento oportuno, acontece uma ocasião a qual o faraó tem uma visão. E isso perturba, isso deixa ele bem incomodado. E por conta disso, José é lembrado. O copeiro do rei lembra que na cadeia, José revelou o sonho a qual ele teve. Então se lembraram de José e José foi colocado frente a frente com o faraó. Naquele momento, Deus começa a usar da vida de José e trazer a interpretação correta do sonho que perturbava a vida de Faraó. Faraó, vendo que José é usado por Deus, traz uma explicação extraordinária. José diz para o Faraó: ache um homem com capacidade para fazer tudo isso que eu lhe falei. Porém, não havia no reino alguém igual a José, porque José tinha o caráter segundo o caráter de Deus. Nós vemos aí Faraó colocando José como governador naquele momento. Abaixo de Faraó, apenas José estaria no comando. Faraó coloca o anel no dedo de José, desfila com José. Eu tento imaginar nessa hora Potifar, a mulher dele, assistindo José passar naquela carruagem como governador e temendo que José pudesse se vingar deles naquele momento. Porém, isso para José não era nada. José estava preocupado em permanecer e continuar fazendo a vontade de Deus. E nesse momento José passa e vai embora. Ele não está preocupado com o que lhe aconteceu ali atrás. Não, ele está preocupado em prosseguir e ir adiante. Então ele começa a fazer aquilo que ele tinha sido direcionado por Deus na revelação do sonho. O faraó e começa a juntar mantimentos. Quando a fome bateu, seus irmãos vieram de encontro com ele. José, tendo poder e autoridade de retribuir o mal que recebeu, entende da parte de Deus que Deus transformou o mal em bem e levou ele à frente da sua família para preparar algo melhor no momento da dificuldade, no momento da escassez. Preste atenção.
Às vezes nós achamos que somos esquecidos, abandonados, jogados de canto, mas Deus está nos separando e nos levando à frente para preparar situações melhores, para que os nossos não venham ficar no sofrimento. Você já parou para analisar que você se converteu, que você conheceu a Jesus para ser canal de bênção na tua casa, na tua família? Será que você já entendeu que todo o mal que te fizeram, Deus está transformando em bem e sendo com você, te dando suporte, te dando auxílio, te dando ajuda para que você permaneça de pé e seja referência na vida dos seus? Essa é uma realidade, a qual muitas das vezes nós não paramos para prestar atenção. Mas isso foi o que aconteceu com José. José passou por muitas coisas durante quase 13 anos. Mas durante esse período ele não mudou seu caráter. Ele permaneceu como José, o filho de Jacó, o filho de Israel. Aquele que sempre trouxe a verdade. Aquele que sempre permaneceu na verdade. Faça como José. Permaneça na verdade. Porque Deus é Deus da verdade. E quando nós trabalhamos debaixo da verdade, Deus está em nosso favor. Se nós permanecemos na vontade de Deus, não deformar o nosso caráter, não usar das oportunidades para tirar vantagem sobre as pessoas, pode ter certeza que você vai vencer e Deus será contigo. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Que Deus possa te abençoar. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa. Em nome de Jesus Cristo, receba a paz do Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus. Eu, pastor Vinícius, deixo esta mensagem para você e que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.